mas que o São Paulo segue sendo investigado e tem novo caso de corrupção em investigação rolando. Em matéria apurada pelo Gabriel Sá e pelo Pedro Lopes do UOL, uma nova investigação se iniciou no dia de hoje no São Paulo Futebol Clube. Antônio Donizete Gonçalves, o Dedé, ex-diretor do Clube Social, é acusado de corrupção privada e crimes patrimoniais em relação ao São Paulo Futebol Clube. O inquérito foi aberto após uma denúncia realizada com a divulgação de áudios nos quais Dedé é envolvido em tratativas por concessões no clube. A investigação será comandada pela mesma força-tarefa responsável pela apuração dos demais casos envolvendo o tricolor paulista. A gente lembra, relação dos camarotes, de desvio de dinheiro do clube, entre outros casos. Muito triste estar acontecendo isso com o São Paulo, mas importante que essas coisas estão vindo à tona nesse início de 2026, porque, cara, quem fez coisa errada, tenho certeza que não está tendo uma noite de sono tão tranquila quanto a nossa, que não está colocando a cabeça no travesseiro e conseguindo relaxar e cair no sono tão rápido como a gente que está assistindo essa live. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Van. Problema atrás de problema, né? Eu acho que... Mas é muito bom tudo isso vir à tona, né? Assim, eu fico realizada sabendo que tudo isso está sendo realmente investigado, que as investigações estão caminhando, que a gente espera que as pessoas, se comprovados os erros, enfim, sejam punidas, né? Porque, como você falou, né, tem muita gente que não está conseguindo dormir agora. Mas quanto tempo nós, torcedores do São Paulo, ficamos preocupados com o clube, né? E às vezes realmente perdendo sono, a gente que trabalha com o clube, a gente ama de todo o nosso coração, a gente se preocupa. Esses dias eu estava muito aflita pensando no São Paulo, e como eu disse, né, ainda os problemas não acabaram, mas assim, a gente tem uma certa tranquilidade agora. Mas a gente se preocupa, a gente pensa na questão de campo, na questão extra-campo. E quem estava lá responsável por fazer uma mudança no clube, que para tomar decisões que eram importantes, e a gente vê tudo isso que era muito corrompido. Então, tudo que aconteceu desde dezembro para cá, e em tão pouco tempo, tantas coisas se desenrolaram. Na verdade, muito antes já estava acontecendo investigações, né? Mas que assim, que vieram à tona, vamos assim dizer. Mas é importante tudo isso se prosseguir. Eu acho que a torcida tem que ficar de olho, tem que cobrar mesmo, para não ficar, como já aconteceu no passado, ficar por isso mesmo, as pessoas continuarem no clube e depois isso vira uma bola de neve gigante e o torcedor é que sofre sempre. E o São Paulo, desde o começo de todas essas investigações, nunca foi colocado como prioridade. Aqueles que estavam supostamente envolvidos, que foram citados, em muitas ocasiões nem pensaram, às vezes, em falar, não, vou sair. O presidente Júlio Casares, por exemplo, ele não pensou em pedir uma renúncia antes ou pedir um afastamento para que tudo seja solucionado. Não, o São Paulo nunca foi colocado como prioridade. Então, agora acho que é o momento do São Paulo ser colocado como prioridade, como sempre deveria ter sido feito. E assim, a gente espera que o Macis continue fazendo isso, com as mudanças necessárias, seja de quem for, para que o São Paulo, a pequenos passos, caminhe para um novo rumo nesse momento. Mas assim, eu estou realmente muito ansiosa e na expectativa para ver o que vão dar essas investigações, porque a gente sabe que vai todo um processo, vai todo ainda um tempo, mas eu quero muito saber o desenrolar de tudo isso. Exatamente, todo mundo querendo saber qual que vai ser o desfecho quanto a isso, e a gente só torce, claro, para que a justiça seja feita, que o São Paulo Futebol Clube, que foi tão lesado nos últimos anos, seja, enfim, seja, talvez, de certa forma, ser ressarcido quanto a isso, que o São Paulo consiga, de certa forma, conseguir a justiça perante tudo que aconteceu e que vem acontecendo nos bastidores do clube, e aí que assim a gente consiga traçar novos rumos para o São Paulo, que seja um futuro brilhante para o São Paulo, mas para acontecer isso, o São Paulo precisa tirar suas laranjas podres de dentro do clube, de dentro da diretoria, e isso vai caminhando para acontecer. A partir do momento que vira caso policial, é muito difícil que seja, de certa forma, ignorado o que está acontecendo. Eu tenho certeza que a polícia fará seu trabalho e vai até o final, até acabar de vez com o que, pelo menos, a gente tem em vista do que está acontecendo nos bastidores do São Paulo, né, Matheusão? Com certeza. Agora, que surpreendente, né? Mais uma pessoa do entorno de Júlio Casares sendo investigada por alguma espécie de crime. Estou aqui bastante surpreso com essa situação. Fui pego de surpresa hoje. Mais uma semana em que o São Paulo está nas páginas criminais em razão de membros da sua diretoria. Nós temos, antes de mais nada, que louvar essas figuras anônimas que estão
municiando a polícia e o Ministério Público com áudios e com denúncias anônimas sobre essas situações, porque, por si só, obviamente, o Ministério Público e a polícia não ia se movimentar para fiscalizar o São Paulo. Ainda mais a gente sabendo que esses 260 conselheiros que praticamente governam os 22 milhões de torcedores devem ter lá suas proteções e seus sistemas de impunidade. Eu não estou aqui acusando, obviamente, não estou sendo leviano, estou apenas tratando de fatos que costumam ocorrer, mas eu acredito que nessas situações, por exemplo, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, né? Ora, é um ambiente privado, São Paulo, por que está tendo análise de corrupção? Como pode ser crime ser algo privado? As pessoas confundem muito essa questão de ser algo privado com ser crime, né? Quando, na realidade, ser relação privada não afasta de ser crime, porque o crime, o direito penal, ele tutela um bem jurídico relevante. Por exemplo, eu não posso morrer, você não pode simplesmente me matar na rua, porque o direito penal protege o bem jurídico, que é a vida, mas o direito penal também protege um bem jurídico chamado patrimônio, e dentro desses esquemas de patrimônio existe a corrupção. A partir do momento que há corrupção privada, há também investigação policial, basta que haja denúncia. Por exemplo, lavagem de dinheiro. Se eu quero tornar meu dinheiro lícito e eu utilizo para isso um bar, obviamente que a polícia vai atuar, o Ministério Público vai atuar, é uma relação privada, eu estou ali no meu ambiente empresarial, ainda assim, há investigação da polícia. A gente tem que louvar essas pessoas que fizeram essas denúncias, porque caso não houvesse a ação da Adriana, a ação penal ou civil da Adriana na questão dos camarotes, ninguém ia ficar sabendo de nada. Tanto é que nas ligações, no áudio de 40 e poucos minutos, o que eles estavam tratando era justamente para ela retirar, para que não caísse na mídia. Afinal, por exemplo, a Mara Casares almejava coisas maiores no São Paulo Futebol Clube. Essa denúncia salvadora, que desencadeou outras denúncias, é que fazem surgir esses casos. Infelizmente, a gente acompanhar o São Paulo Futebol Clube nas páginas policiais, um time que já foi modelo de gestão no Brasil, que era a referência, é muito triste, é muito lamentável a gente ter que acordar e já ver que São Paulo está na sua parte social imiscuído, né? Na verdade, chafurdando na lama com relação a novas acusações. Mas a gente que é torcedor, a gente que acompanha o clube, espera que esses momentos que a gente tenha que tratar o tempo inteiro de extracampo passem, porque o São Paulo Futebol Clube é o que a gente viu ontem no Morumbi. É um time pulsante, um time vibrante, que não tem medo de outros clubes, que ganha do Flamengo, que ganha títulos. É isso que a gente vê. A gente quer ver. Quando a gente pensa em São Paulo Futebol Clube, a gente não quer pensar em corrupção, a gente não quer pensar em lavagem de dinheiro, a gente não quer pensar em desvio de ingresso, a gente quer pensar em títulos, a gente quer pensar em vitórias, em glórias, em torcer, em ir para o estádio. Não é comum a gente ver uma noite de quarta no Morumbi com 20 mil pessoas contra o Flamengo na estreia do Brasileirão. Isso não é natural. O São Paulo tem que devolver ao torcedor, e a primeira coisa que tem que fazer é justamente limpar a imagem do clube. Limpar a imagem é fazer com que colabore com a polícia, demonstrar que o clube não é isso e, principalmente, afastar essas laranjas podres, como o Filipão disse, do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que esse basta tem que ser dado.